Aleluia. Obrigado, Pai, por essa manhã, onde nós preparamos, ó Deus, um ambiente, Deus, um culto, Deus amado, um culto que começa como um culto racional, Pai, mas que nós preparamos esse ambiente para que o Teu Espírito, Pai, ele continue fluindo, ele continue operando de forma extraordinária, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de poder chamá-lo de Pai. Obrigado pela certeza que nós temos em Ti, Pai, que um dia, Deus amado, nós o veremos, ó Deus, face a face. Nós estaremos, ó Deus, juntamente, Deus amado, contigo, Deus, de uma maneira muito mais gloriosa, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que como igreja, Pai, nós podemos desfrutar desse ambiente, onde coisas sobrenaturais se manifestam, onde coisas extraordinárias, ó Deus, estão disponíveis para nós, Pai. Nós não temos pressa, Pai. A Tua presença é o melhor lugar, Pai. É a dimensão, Deus amado, onde as coisas naturais, elas perdem o sentido muitas vezes. Nós decidimos, ó Deus, nesta manhã, Deus, com o nosso coração, Pai, com a nossa mente, Deus amado, também, Pai, sujeita, Deus amado, a Tua presença. Graças te damos por isso, Deus, pelo privilégio, Deus, de podermos ser filhos de Deus, Pai. Graças te damos no nome de Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Sente-se por gentileza. Obrigado, pessoal, vocês são demais. Que unção maravilhosa. Meu Deus do céu. Que ambiente é esse, meu Deus. Não sei se subimos ou se o céu desceu. Estou tentando entender ainda. Meu Deus, que coisa boa, amém, gente? Eu comentava com o pastor Janduí lá em cima, que eu já estou buar, né? De saber que hoje é o último dia, né? A gente vem aqui e a gente acaba saindo daqui melhor, a gente sai daqui ministrado, a gente sai daqui mais robustecido, porque nós colocamos o nosso coração de fato para receber da vida desses grandes homens e mulheres de Deus, e nós só temos que agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que eu não teria tempo suficiente para poder agradecer a Deus pela vida de vocês, por ter aberto as portas, por confiar a mensagem do Evangelho a todo esse povo maravilhoso, essa igreja tão sólida, tão próspera, tão abençoada. Nós estamos no melhor lugar, gente. Obrigado. Pastor, muito obrigado. Eliana, muito obrigado. Eliane, muito obrigado. É uma honra mesmo para nós, é uma honra. Minha esposa e eu somos gratos a Deus por vocês, por nos receber tão bem. Não tem preço que pague isso. Obrigado. Amém, gente. Graças a Deus. Vamos lá para o campeão de audiência, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Deus não vai repetir o prato, pode ficar tranquilo. Mas a intenção nessa manhã é tocar um pouco mais sobre a oração do entendimento, porque 2 dias seguidos, né, 2 ministrações seguidas, melhor dizendo, eu falei sobre a oração do Espírito um pouco, né, são pequenos fragmentos de todo esse assunto que é muito vasto. Nós precisaríamos de fato de mais tempo para a gente falar sobre isso, mas eu tenho certeza que Deus ele tem feito grandes coisas nesse tempo proposto por Ele, amém? Eu quero falar um pouco sobre a oração do entendimento, e existem alguns pontos que eu quero abordar nessa manhã, e é importante que quando nós falamos sobre o entendimento, às vezes vai requerer que nós tenhamos uma postura, que nós adotemos uma postura que faça a gente perceber exatamente qual é o lugar da nossa carne, amém? É por isso que quando, eu quero abrir alguns parênteses aqui, mas é por isso que quando a gente olha o apóstolo Paulo falando sobre a questão da nossa mente, do nosso entendimento, nós precisamos entender que a nossa realidade, né, aquilo que somos hoje em Cristo, aquilo que somos em Deus, nós somos seres espirituais, nós somos pessoas que fomos reconciliadas com Deus, está tudo certo quanto a isso. Mas é interessante que quando a Bíblia trata sobre o entendimento, ela sempre fala que nós precisamos renová-lo, amém?
Até porque dentro do nosso entendimento existem ainda algumas batalhas que nós enfrentamos diariamente e que nós precisamos perceber que a única forma de nós combatermos os maus pensamentos é sujeitando ele à palavra de Deus. É por isso que, só como informação, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, ele fala sobre a questão do transformai-vos, né? Ele faz esse comentário sobre a questão das coisas do sistema deste mundo, e ele fala, mas transformai-vos pela sua forma de pensar. É interessante que a gente sempre bate nessa tecla, quando a gente fala sobre transformação de pensamento e de comportamento, geralmente nós usamos a palavra metanoia, não é isso? Mas é interessante que, de uma forma grega, no original, a Bíblia fala sobre a palavra metanoia, ela classifica como metanous. E o apóstolo Paulo ele fala sobre a importância de nós entendermos o que significa isso. Essa palavra ela é dividida em duas partes. Meta significa ampliar. Nous significa a sua inteligência. Veja que a Bíblia ela nos dá a orientação por meio do apóstolo Paulo que nós precisamos ampliar a nossa forma de pensar. E é interessante que quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 15, ele faz uma pergunta, que farei pois? Né? É uma pergunta, ele começa fazendo uma pergunta no versículo. Isso significa que nós precisamos entender o que fazer. Então ele diz assim, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento? É necessário a gente entender que quando nós passamos na atmosfera do Espírito, nós compreendemos de fato as direções de Deus por meio do homem interior, isso está muito claro. Mas é interessante que quando a gente começa a perceber que a vida no Espírito, ela te fornece substâncias que vão tocar o mundo natural, você começa a entender que o seu corpo, a sua mente, abrem precedentes para que Deus ele seja legal na terra. É claro que tudo isso começa quando nós estamos na vida do Espírito. É por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no versículo 23, ele fala, e o Deus de paz vos santifique todo o teu espírito, tua alma e teu corpo, e os conservem irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Agora, é interessante que quando a gente fala sobre orar no Espírito e no entendimento, são duas etapas que, na verdade, vão nos levar a um crescimento, uma maturidade e ao discernimento de como Deus ele pode se revelar na terra. A oração no Espírito sem o entendimento vai edificar apenas você. E com isso, só você vai saber o que Deus ele vai fazer, mas ele não pode se revelar, se nós não tivermos um entendimento apurado a se sujeitar àquilo que Deus está te dizendo. Em contrapartida, a oração no entendimento sem o Espírito são apenas palavras repetitivas que podem acabar não produzindo manifestações. Então, quando a gente passa a olhar para essa notoriedade que Paulo está falando sobre orar no Espírito e no entendimento, o Espírito de Deus ele vai começar a te fornecer palavras à medida que você ora no Espírito. E você, em contrapartida, no entendimento, vai começar a disponibilizar a sua voz. O Espírito te dá as palavras, você fornece a voz. Por que isso? Para que nós, a princípio, muitas vezes, nós não vamos conseguir entender que a fé, ela pode nos levar a sujeitar a nossa carne a esse ambiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a princípio a fé parece ser estranha, mas à medida que você começa a criar o hábito de orar, aquilo vai se transformar como algo natural para você devido à sua natureza. E é por isso que eu acho interessante que quando Paulo fala sobre o pensamento, ele fala sobre essa etapa, de nós conseguirmos entender e discernir as coisas que Deus ele ministra à medida que você se coloca na medida do Espírito. Ou seja, você começa a sujeitar a sua carne até que ela consiga aderir à ideia de começar a entender que a responsabilidade da manifestação passa pela sua mente. Você começa a receber informações, a sua mente, ela começa a se sujeitar ao ponto dela começar a perceber que ela não pode ser maior do que aquilo que está te movendo. É por isso que há um combate na nossa mentalidade. E Paulo, ele destaca alguns versículos quanto a isso, e ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele fala no final do versículo que o homem interior, ele se renova, e ele também fala que o exterior se corrompe. Ele também fala isso aos Efésios, em Efésios 4, 23, e ele fala para nós revistarmos, né? A gente precisa se revestir, né, do espírito do nosso entendimento. Agora, veja que interessante que quando nós oramos no entendimento,
Paulo está falando que nós podemos ser mais assertivos para poder levar a nossa mentalidade a começar a operar em outro nível. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma situação, a nossa carne geralmente, ela vai dizer para você se conformar com as coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque o sentimento está acostumado a viver num ambiente natural, onde todo mundo opera a mesma coisa. Mas sabe o que eu acho interessante em tudo isso? É que quando Paulo fala sobre o entendimento, ele não está falando apenas sobre palavras que são inteligíveis. Embora no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala também que nós precisamos falar palavras inteligíveis. Agora, por que nós precisamos? Para que Deus consiga se comunicar no natural. E sabe que a maior comunicação de Deus no natural é quando a revelação ela passa primeiro pelo filtro do Espírito. Porque Deus ele vai começar a te dar direções, Ele vai começar a liberar palavras que vão contrariar as impossibilidades. Ele vai fazer com que você consiga se sujeitar a uma ação que provavelmente a sua alma ela não concordaria que poderia ter mudança, como uma cura, como uma manifestação, como um milagre. Agora veja que quando a gente sujeita a nossa carne à presença de Deus, o estado mental, ele vai começar a aderir às informações, mas o teu espírito vai comunicar a manifestação. Por quê? Porque você vai começar a trazer à sua memória, palavras das quais no espírito foram direcionadas para que a sua mente não se sabote quando você precisar tomar uma atitude de revelar a Deus por meio de uma manifestação. E sabe o que eu acho interessante nisso tudo? É que quando a gente começa a perceber que há um equilíbrio do apóstolo Paulo dizendo sobre orar no Espírito e no entendimento, essa primeira pergunta sobre o que eu faço pois? Eu oro no Espírito, eu oro com o entendimento, ele está dizendo de duas etapas que poderão fazer com que nós compreendamos exatamente a forma com que Deus vai se manifestar. É por isso que uma manifestação espiritual ela não deve ser emocional. Porque as emoções, elas são dotadas a estar cada vez mais perto dos sentidos. É por isso que quando a gente olha o escritor de Hebreus dizendo lá em Hebreus 4,12, ele diz que a separação da reação de um para com o outro é a palavra. E sabe que o entendimento é o lugar onde Deus ele vai pegar o seu intelecto para que ele possa se tornar legal em manifestação terrena. Deixa eu te dizer uma coisa. O doutor Myles Moron, saudade, ele dizia que não há nada que Deus não faça na terra se não for passar primeiro pelos filhos. E sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente se torna filho de Deus, a gente não se torna filho de Deus para ser salvo, a gente se torna filho de Deus para reinar, porque Jesus não veio reconstruir ou recuperar uma religião, Ele vem recuperar um reino. E sabe que quando a gente começa a viver uma vida no Espírito, o reino de Deus, ele passa a ser o efeito daquilo que fazemos. O reino de Deus passa a ser o efeito daquilo que fazemos. Muitas vezes nós achamos que o reino é um lugar completamente distante, um lugar completamente distinto, um lugar completamente desconhecido. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não falaria para nós nos trancarmos no nosso quarto, e isso se fala sobre algo particular. E na verdade, cada particularidade que Deus libera para você no Espírito, Ele não quer que você saiba que Ele pode, Ele quer que você saiba que você pode ter. É por isso que Ele comunica no nosso espírito, e Paulo fala sobre isso, eu já falei esse versículo, que o próprio Espírito de Deus, Ele dá testemunho no nosso espírito. Veja que em primeiro lugar, Deus Ele quer te dar notas, Ele não quer te dar fragmento, mas Ele quer te dar pistas, se assim eu posso dizer, de coisas que Ele quer fazer, se revelar, se manifestar, para que eu e você não tenhamos uma mente que possa barrar esse mover. E sabe o que eu acho interessante? É que quando ele começa a falar isso, eu me lembro daquilo que ele fala em Romanos capítulo 10, lá no versículo 8, ele faz uma pergunta, mas o que diz? A palavra está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração, não é isso que diz? Pois essa é a palavra da fé que pregamos, não é isso que ele fala? Agora veja que essa palavra, essas duas palavras do coração, ela vem de um termo chamado dicor. Eu não sei se você lembra quando, na época de escola, nós tínhamos que fazer aquela prova oral, a professora te chamava lá na frente, e ela começava a dizer, fulano de tal, venha, cite para nós a tabuada do 3, do 2, do 5.
Você não podia olhar para um papel. Você tinha que ter aquilo de cor. Por quê? Porque saía do coração. Quando você olha, Paulo dizendo que a palavra está no nosso coração, ou sai do nosso coração, ele está falando exatamente sobre esse instinto dessa vida do Espírito, que vai fazer com que a gente tenha muito bem pautado e implantado aquilo que Deus ele deseja fazer. Por quê? Porque agora sai de você a manifestação, sai do coração. E é interessante isso, porque quando a gente olha para o apóstolo Paulo dizendo sobre o entendimento e o Espírito, ele está falando de algumas causas que vai produzir efeitos em relação à medida que nós oramos. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso? Que quando você olha no versículo 4 de 1 Coríntios 14, ele diz, o que fala em língua edifica a si mesmo. Mas aí no 19 ele diz, prefiro falar 5 palavras com entendimento para instruir os outros. Veja que ele tem 2 coisas que ele toca aqui. Primeiro, a manifestação no Espírito, a oração em outras línguas, ela vai começar a construir em nós um pensamento convicto através do Espírito, que vai fazer com que suas palavras, quando saírem no entendimento, elas não tenham fraquezas. Mas você consiga encontrar firmeza, convicção, você consegue encontrar realização. Por quê? Porque o entendimento, ele vai fazer exatamente revelar o que te abastece. É por isso que o entendimento, eu não digo que ele seja um segundo passo, mas é uma etapa onde nós encontramos a manifestação. Por que isso? Porque a oração em línguas, em primeiro lugar, ela é uma inspiração, e que está totalmente ligado a um mover. Veja que quando nós olhamos a palavra Espírito, lá no hebraico, no Velho Testamento, ela era muito falada, pelo menos 389 vezes, chamada a palavra Ruach, que significa o sopro divino, a saúde e o fôlego de um Deus no homem. Veja que quando nós começamos a andar diante dessa vida no Espírito, existem fôlegos, existem vidas e existem manifestações que nós emprestamos para que Deus se torne legal naquilo que fazemos. Ou seja, a oração ela começa a nos levar a um grau de possibilidade que a nossa perspectiva, outrora, ela não tinha coragem de dar o primeiro passo para coisas acontecerem. É por isso que quando a gente começa a orar no Espírito, nós vamos encontrar uma saída que a nossa perspectiva, ela de alguma forma vai começar a acreditar. E isso vai começar a acontecer quando nós aderirmos à ideia e à educação espiritual de você se relacionar com isso o tempo todo. Por isso que Paulo fala sobre algumas coisas em 1 Tessalonicenses 5. Ele diz em primeiro, orai sem cessar. Depois ele diz, em tudo dai graças. Depois ele diz, não extingueis o Espírito. Veja que existem alguns conselhos. São degraus que fazem nós entendermos o lugar para onde Ele está nos levando. Deixa eu te dizer, o lugar que Deus nos leva por meio da oração é um ambiente que pode até ser secreto quando você se coloca debaixo dele, mas se tornará público quando se manifestar. Veja que interessante, ele diz, orai sem cessar, em tudo dai graças, não extingueis o Espírito, e ele continua dizendo, não desprezeis as profecias, abstende-vos de toda aparência do mal, e aí ele entra sobre aquilo que eu falei agora há pouco, sobre sermos um espírito, termos uma alma, estarmos num corpo. Agora veja, existe uma construção que nos leva para esse ambiente. Sabe de uma coisa? É interessante que quando a gente olha para essa construção, nós entendemos que Deus, por meio da oração, Ele vai te inspirar, mas a inspiração nem sempre é uma ideia daquele momento, é algo que já foi gerado. Porque é muito comum a gente dizer assim, olha, Deus me inspirou para entregar uma palavra para aquela irmã, para aquele irmão, Deus me inspirou a fazer aquilo. Não é normal a gente falar isso, é normal, não é errado. Mas veja que inspiração vem da palavra ruach no hebraico, que significa Deus inspirando o homem e o homem inspirando a Deus em manifestação. E é interessante, queridos, que quando a gente começa a olhar para essa categoria de ser inspirado, você vai começar a perceber que o Espírito ele vai te instruir para coisas que vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa, se a direção for do Espírito, você não terá dúvida do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque é um lugar onde ele constrói primeiro a ideia dele.
Em segundo, ele revela a ideia dele quando palavras inteligíveis saem de você. Você está aqui? Quem está com sono, dá um glória a Deus aí. Peguei você! Mas, claro, você pode estar com sono, mas prestando atenção, amém? Essa foi uma brincadeira para quebrar o gelo. Então, quando a gente passa a entender essa manifestação do Espírito, por meio da oração em outras línguas, Deus começa a construir através desse ato, coisas que fazem Ele se revelar. Veja que um dos significados da palavra ruach, que vem do Espírito, significa Deus soprando o mesmo fôlego sobre você. Veja que quando a gente passa a perceber de que existe esse sopro em nós, a nossa oração não será uma manifestação de emergência, porque a oração está completamente ligada a um mover. Não sei se você lembra de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, que quando a Bíblia diz que Zacarias estava orando, a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece para ele e diz assim: ei, está feito, cara. Você acha que você não pegou isso? Agora, por que a oração tem tudo a ver, está completamente ligado ao mover? Porque a oração não é uma consulta psicóloga. Oração não é um lugar onde a gente despeja o problema, sabe por quê? Porque eu fico imaginando que algumas orações não funcionam e a gente acha que é o diabo, não é. Porque quando a gente olha a palavra de Deus, existem dois passos que fazem a gente entender o que devemos falar. Primeiro, a Bíblia diz em Colossenses 1,12, o qual nos tornou dignos de sermos participantes da herança nos santos da luz. Então acabou a oração, eu não sou digno, meu Deus. Não, a Bíblia diz que somos. Segundo ponto, a Bíblia diz no versículo 13, o qual nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino, não é isso que diz? Agora veja, quando a oração, ela não é conhecida por meio da manifestação intencional do Espírito que você coloca em palavras, provavelmente os problemas serão as primeiras palavras a saírem de nós. Sabe o que vai acontecer? Não haverá nenhuma resposta. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão dizendo: Senhor, você não está vendo que eu estou doente, você não está vendo que não está andando, você não está vendo que a porta não está se abrindo. Ele não pode responder esse tipo de oração para alguém que já o conhece. Por quê? Porque ele está do outro lado dizendo: eu te fiz curado, eu te fiz próspero, eu te fiz... Houve uma transportação. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o que impede de nós vivermos o extraordinário não é o inimigo que se opõe, é o que nós pensamos. Por isso que o entendimento é um lugar onde Deus está querendo chacoalhar as nossas emoções. Para quê? Para que elas saiam do nível em que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Deixa eu te dizer, você não foi feito para isso. Você foi chamado para viver o extraordinário. Você foi chamado para entender que o reino, ele não é só uma opção. Não é isso. O reino é um lugar onde as coisas estão acontecendo sobrenaturalmente. É por isso que Paulo, quando disse à igreja de Corinto, lá em Coríntios 3, ele disse: eu não pude falar com vocês como espirituais, assim como carnais. Por quê? Porque eles evidenciavam só os dons. Eles passavam o dom como a coisa mais importante. E o entendimento faz parte desse plano. É por isso que o entendimento, ele precisa estar apurado, ele precisa estar submisso. Ele precisa estar sujeito a essas coisas. Sabe por quê? Porque a nossa carne não vai gostar de levantar mais cedo para orar. Nossa carne não vai gostar de abrir mão de um alimento. Nossa carne não vai gostar de você ficar rocotoroboso. Sabe por que ela não vai gostar? Porque ela não sente nada. Porque se o Espírito Santo de Deus fosse movido pelo sentimento, qualquer batalha pararia ele. É interessante isso, porque quando a gente começa a olhar aqui, nós percebemos de que essa manifestação do Espírito em nos inspirar, é de fato uma intenção que Ele tem para fazer com que Ele vai te dar revelação, direcionamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, à medida que as direções, o relacionamento, as inspirações começarem a subir no nosso espírito, Ele também nos dá a oportunidade de ousar um nível maior. Por quê? Porque o seu entendimento precisa estar sujeito à palavra. E quando está sujeito à palavra, você sabe que o bom é inimigo do ótimo. Você sabe que
Deus ele tem algo muito maior para você, porque você tem a condição de começar a sustentar as coisas que outrora para mim e para você eram grandes demais. Deixa eu te dizer uma coisa, um filho pode até ter uma herança milionária do pai, mas se ele não tiver capacidade ainda e nem idade suficiente e maturidade, ele pode ter, mas não pode desfrutar. E é para esse lugar que Deus está nos levando nesses dias. Para quê? Para que nós saibamos exatamente que Ele está nos levando para esse tipo de frequência. É por isso que Paulo diz, em Efésios 4:23 que eu disse, é por isso que em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele menciona a renovação do Espírito. Veja, que ele fala algumas vezes sobre isso. Agora, por que ele trata esse assunto com muita frequência? Porque é necessário a gente entender algumas coisas. Quando situações se levantam contra nós, o tempo que você fica nela é o menos tempo que você ora. Quanto mais atenção nós damos para os problemas, menos tempo nós temos com oração. É como se nós estivéssemos em 2 gráficos: problemas, oração. Se os problemas estiverem aqui, trazendo a nossa atenção o tempo todo, significa que o nosso nível de oração está aqui. Mas quando isso começar a se opor, quando isso começar a trazer a nossa realidade, a nossa natureza, aquilo que já somos, aquilo que já aconteceu, aquilo que Deus já fez na nossa realidade, deixa eu te dizer uma coisa, o nível de entendimento vai fazer a nossa cabeça girar, sabe por quê? Porque o Deus do mais do que suficiente vai começar a nos lembrar aonde estão os nossos resultados. E sabe que os nossos resultados, eles vão comprometer a nossa postura. Porque nem sempre as pessoas, elas terão vontade de fazer isso. Mas deixa eu te dizer, à medida que eu começo a sujeitar a minha carne, ela vai entender que quem me governa é o Espírito. Eu estou dizendo que é fácil de jeito nenhum, eu estou dizendo que é possível. Por quê? Porque Deus ele vai começar a trazer para nós essa clareza, que vai começar a nos levar a esse sentido. Veja que em Lucas capítulo 11, no versículo 1, se você puder acompanhar por gentileza, a Bíblia diz aqui, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Veja que a primeira pergunta que você vai ver dos discípulos em relação ao resultado, não é como Jesus estava fazendo, como é que você cura? Como é que você ressuscitou Lázaro? Como é que você multiplicou pães e peixes? Eles não fazem essa pergunta, sabe por quê? Porque eles sabiam que por trás dessas coisas havia uma coisa maior. Todas as vezes que nós ficamos querendo resultados, exposições e manifestações, apenas, não estou dizendo que nós não podemos querer, desejar, mas quando nós desejamos apenas essas coisas, nós nos esquecemos dos ingredientes que são colocados antes daquilo acontecer. Como Janaína disse, um bolo, quando ele está somente na massa, ele não é igual quando ele está pronto. Quando você vê aquele bolo bonito, todo decorado, ele era massa misturada. O que acontece é que quando a gente olha aqui os discípulos fazendo essa pergunta para Jesus, é porque eles tiveram 2 coisas, que eu comentei ontem, mas acabei não explicando. Ele fala sobre uma lógica, chamada lógica indutiva, que significa estar voltado a um padrão, a uma tendência, a coisas que possibilitam aquela ação. Ou seja, eles estavam pensando, como é que ele cura? Cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa por trás desse feito. E deixa eu te dizer, o crente ficou mal acostumado porque ele quer, olha, o Senhor manda te dizer, olha, a porta vai se abrir, olha, eu tenho, eu posso, eu sou, desculpa, mas com todo respeito, sim, tudo isso são verdades, mas sem plantação isso não se revela. Mas sem oração isso não aparece, mas sem oração isso não se manifesta. Quando eu oro, os céus começam a nos favorecer, a ponto de nós entendermos que pode não ter peixe no mar, mas tem na minha rede. Quando eu oro, eu passo a entender que as condições não são favoráveis para todo mundo, para mim está acontecendo. Quando eu oro,
Existem mensagens dentro de mim, de você, que não vai diminuir a forma e nem a frequência do que eu penso, do que eu creio, do que eu quero. Quando você ora, você nem está presente no dia que você precisa daquilo, mas a sua oração te faz receber o que ainda não aconteceu. Quando você ora, você começa a pavimentar as coisas, e o diabo, ele não sabe como vai acontecer. O diabo está pensando que está nos coagindo, porque as coisas ainda não deram resultados. Deixa eu te dizer, sua oração já é a resposta. Sua oração já é aquele dia do acontecimento. Sua oração já é a manifestação. Deixa eu te dizer, é por isso que quando a gente ora os discípulos perguntando, ensina-nos a orar, dizendo, aliás, ensina-nos a orar, eles também deduzem a lógica dedutiva, que significa estar de olho em fatos. Essas duas percepções que eles tiveram, é porque eles estavam vendo coisas. E sabe que às vezes a nossa carne vai se opor a não orar, justamente porque o diabo não quer que nós vejamos isso. O diabo sabe que a maior manifestação de um culto, de uma vida secreta, de um planejamento espiritual, de qualquer outra coisa que se refere à nossa carreira com Deus, começa na oração. Veja que quando você olha esse capítulo de Lucas, você vai perceber que Jesus, a Bíblia diz, Jesus orava pelas madrugadas. E as madrugadas lá no povo de Israel naquele tempo, amanhã, existem algumas traduções que dizem pelas manhãs, que amanhã começa às 4 da manhã, onde o comércio começa a se manifestar. Ele já estava orando. Aonde eu quero chegar nessa manhã? É que a probabilidade de nós entendermos o que vai se manifestar, não é só a expectativa que você cria em Deus, mas a expectativa que você cria naquilo que Ele disse. Que foi exatamente como a Bíblia, ela relata sobre Abrão, em Gênesis 12. Abrão creu em Deus. Mas Paulo, quando fala sobre o que se manifestou em Abraão, em Romanos 4, diz, ele creu no que ele disse. Existem manifestações que não vão acontecer só de você saber que Deus pode, mas existem manifestações que vão começar a acontecer quando você crê no que Ele diz. Deixa eu dizer para você uma coisa, existem algumas coisas que ainda não aconteceram, e eu tenho uma palavra de conhecimento para você. Existem algumas coisas que ainda não aconteceram, mas que vão começar a vir à luz, à tona, à medida que você voltar para o ambiente. Existe um ambiente onde a frequência, ela é completamente constante, onde Deus está fazendo, o que Deus está realizando. E eu vou te dizer uma coisa, existem algumas coisas que você já está aguardando por anos. São 3 anos que você vem aguardando por algo que ainda não aconteceu. E eu vou te dizer, por esses dias, algumas coisas vão começar a chacoalhar dentro de você, que vão começar a levar você para esse nível, despertar esse instinto que está em você, essa natureza que vai começar a empurrar você para o destino. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você está aqui, Deus está na sua casa, e Ele te diz nessa manhã, não te preocupes, eu sou Deus, não te espantes, eu sou o Senhor, e realizarei coisas tão grandes, mas tão grandes, que você verá a colheita daquilo que você orou. Quando nós entramos nessa frequência, o nosso espírito não vai se acostumar mais com as coisas rasas. O nosso espírito não vai se acostumar mais em ficar sentindo. Porque a oração é um lugar onde Deus canaliza. Ele canaliza a frequência, Ele canaliza a informação. Não se trata de um monólogo, você está lá falando, abrindo só o seu coração, abrindo só os problemas. Ai Senhor, ei Senhor, não sei o que Senhor, não, Ele quer que você coloque a palavra dEle em xeque, Ele quer que você traga a memória que te dá esperança, Ele quer que você sujeite a mente, até que nós percebamos qual é o lugar do milagre, qual é o lugar da frequência, e a oração vai possibilitar você a não permanecer em lugares de problemas.
A oração vai te impulsionar a essa mentalidade. A oração do entendimento, ela vai construir em nós. É por isso que às vezes nós vemos, nossa, mas fulano de tal, Deus usa. Fulana de tal, Deus usa o irmão Y, o irmão Z. Mas por que será que Deus usa? Por que será que coisas acontecem? Por que uns contam testemunhos e outros não? Não é porque Deus está olhando mais para um, é porque tem alguém que está muito mais com Ele. Eu estava pela manhã orando, hoje pela manhã, e Deus estava me dizendo que existe uma pessoa aqui, no nosso meio, que vai sofrer uma metamorfose na sua corrente sanguínea. Deus me mostrou os glóbulos brancos de uma pessoa aqui. As células brancas, que é o seu corpo de defesa na corrente sanguínea. Que algumas células estavam querendo se rebelar. Deus está dizendo para você nessa manhã: não se preocupe, porque há uma saúde divina correndo no seu sangue hoje. Alguém já pegou? Alguém já pegou? Deus está dizendo nessa manhã, Deus está dizendo nessa manhã, há uma mutação na sua corrente sanguínea. Há uma mutação na sua corrente sanguínea. Há uma mutação. Não vai se rebelar as células. Não vai. Sabe por quê? Porque nessa manhã há um ambiente onde Deus está aumentando a frequência. Deus está abrindo possibilidades para milagres extraordinários. Deus está indo de encontro a essas situações. Existe um óleo aqui para isso. Ministério de Música, me ajudem, por favor. Existe um óleo. O diabo está perdendo o povo de vista. O diabo não vai te encontrar quando você estiver lá. Quando esse ambiente começa a ser acessado, o diabo não vai te achar. Será impossível ele conseguir te persuadir. Porque tem alguém em alta temperatura, tem alguém no fogo, tem alguém no ambiente. Eu não sei se você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, aquele palanque, começaram a reconhecer: tem alguém semelhante ao Filho de Deus, tem alguém lá que não entrou com eles, mas que está lá dentro. Por quê? Porque o fogo da fornalha, por mais que tivesse 7 vezes, não era maior que o fogo que estava em volta deles. Quando decidimos viver no Espírito, há um fogo em nós. Há um fogo em nós. Há um fogo que queima, mas não destrói. Há um fogo que aumenta a perspectiva. Há um fogo que começa a conservar a nossa vida. Fique em pé, por gentileza, só mais um pouquinho, já estou encerrando. Deixa o fogo te pegar. Deixa o fogo te pegar. Existe um fogo. Existe um fogo. Existe uma manifestação. Existe uma manifestação.
Deus está me dizendo de uma mulher com 2 nódulos na tireoide aqui. Eu não sei quem é você, mas eu sei que é uma mulher com 2 nódulos na tireoide. E você sabe que eles estão aí por causa do exame. Não vou insistir. Não vou insistir, porque o tempo não me permite isso. Mas se for você, se você quiser ser curada agora, sem fila, sem senha e de graça, é só vir. Eu não estou errado. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quando você ingere algo, você sente como se tivesse uma pedrinha na sua garganta, algum incômodo, alguma coisa ou não? Você sente dor, se apalpa. Você sente ele aí, não sente? Então preste atenção o que vai acontecer. Daqui eu estou vendo mesmo, realmente. Ela vai colocar as mãos e, biblicamente falando, em Marcos 16, 18, imporam as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando ela tirar a mão, você, antes de vir aqui, agora você colocou a mão, doeu. Estava doendo, na hora que você põe a mão, dói. Você aperta, dói, ok. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos confiar na unção. Existe um nome que está acima de todo nome. Quando a Natália tirar a mão, esse nódulo vai sair juntamente com a saída da mão dela. E sabe o que vai acontecer? Você poderá apalpar, você poderá forçar, você poderá fazer o que você quiser. Você não sentirá mais nada. Olhe para mim, por favor, não fale mais nada agora, só receba. Como se você estivesse no spa. Não tire os olhos de mim, por favor. Coloque a sua mão. Agora aperta. Aperta. Aperta com vontade, pode apertar. Aperta, não tenha medo, não tenha medo. Houve uma intervenção, estou debaixo do dom da fé aqui agora. Está sentindo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Acabou. Olhe para mim, por favor. Você sente onde? Sente ele aí, né? Não entendi. Você fez exame e deu 2 nódulos, ok. E aí você tocando, você sente. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com ela. Eu estou debaixo do dom da fé. E isso vai proporcionar uma manifestação autêntica da parte de Deus. Mesmo que se em algum momento você duvidar, você vai sair daqui sem eles. Deus está dizendo isso para mim aqui. Coloque a sua mão, pode procurar agora. Pode, aperta, com vontade agora. Procura, pode procurar. Fale a verdade para ela, pode falar. Fale com ela, fale com ela, Natália, por favor. Cadê? Existe uma manifestação do poder. Deixa a unção te pegar. Pode esquentar os motores, por favor. Deus vai ministrar agora a você. Vamos aproveitar esse último minuto. Deus vai ministrar você. Deus está me dizendo de um pâncreas aqui que não está produzindo a quantidade suficiente de insulina. Quem é você? Por favor. Quem é você? Se quiser sair daqui curado, eu só vou fazer mais isso. Quem é você? É você? Coloque a mão aqui. Coloque a mão sobre ela. Deixa eu te dizer. Deus nessa manhã, é como se eu percebesse o seu pâncreas começando a ser tocado, impulsionado por uma ação do Espírito que vai produzir a quantidade certa de insulina. Só que tem mais uma coisa que papai está me dizendo. Os distúrbios hormonais também vão acabar junto com isso. Porque eu vou te dizer uma coisa. Meu Deus, eu preciso dizer, não vai ter jeito. Todas essas coisas mexeram com a
suas emoções de um tempo para cá. E eu vou te dizer, o Senhor está te curando nessa manhã. Nessa manhã, unção, toca ela, toca ela, toca ela, toca ela, toca ela, toca ela. Agora, 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 receba a tua cura sobrenaturalmente, 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 sobrenaturalmente. Há uma unção disponível aqui coletivamente. Pega o que é teu, 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 pega o que é teu. Está disponível, está disponível. Deus está sendo intencional nessa manhã. Aleluia!